Bom, muitas bem, gente. Vamos começar. A gente hoje vai terminar o capítulo do ressentimento da Joana, né? Vamos terminar esse capítulo hoje, porque o próximo, vocês já viram o próximo? O próximo é a culpa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas antes da gente chegar na terapia libertadora, que é o que ela está propondo, vamos lembrar o caminho? Então, onde tudo começa do ressentimento? Onde tudo começa? Isso, na ânsia de poder. Essa cor tá boa? Vocês estão enxergando bem? Acho que vou tentar preta. Na ânsia de poder, que é natural, que ela diz que é íncito de todos nós e que é impulsão. Tá muito barulho, né? É impulsionante, é o que faz a gente se mover. E essa ânsia de poder que está na gente, né, que nos impulsiona, que nos faz crescer, que nos faz nos desenvolver e tal, se ela tiver em equilíbrio, ótimo. Mas se nos acontece uma desconexão, né, com a nossa essência, a gente vai para onde? Vai para fora e aí a gente vem para o sentimento de inferioridade. Não foi isso que a gente viu junto? Que vai dar origem a toda aquela sintomatologia que a gente aprendeu no encontro passado. Então, o que a gente precisa poder se dar conta é que essa ânsia de poder está conosco desde sempre para sempre. E é isso que nos impulsiona, a gente precisa cuidar. Não querer ter poder sobre os outros, e sobre o mundo, e sobre todas as coisas, usar esse poder num bom lugar, num equilíbrio. E para isso a gente precisa de uma boa conexão conosco mesmo, não é? Mas como a gente tem um mundo que nos convida para desconexão o tempo todo, tem um lugar importante que a gente vai para cá. Ó, a gente vai para a comparação, não é? Então, tanto a gente pode ir para o sentimento de inferioridade, como a gente pode ir para a superioridade. E tô gostando da superioridade. Estão ficando craque. Tudo isso para poder explicar o quê? O ressentimento. Ninguém é ressentido do nada, não é? Ninguém fica nesse lugar tão difícil que ela vai dizer, inclusive, que vai trazer a gênese das obsessões de repentimento. Olha o caminho, né? Para a gente poder chegar aqui. Então, hoje a gente vai ver como é que sai disso. Claro que a solução magna é conexão. Mas vamos lá. Vamos ao que o caminho didático que ela vai oferecer para a gente. Vamos lá? Vamos. Então, terapia libertadora. Sim. Ela vai começar esse trecho conversando com a gente sobre a visão da psicologia positiva. Então, ela vai apresentar primeiro como é que é a psicologia positiva, tá? Então, a visão nova da psicologia positiva, que reage à proposta freudiana a respeito da personalidade humana, procura entender de maneira muito diversa as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista na qual devem permanecer como assinaladores de fronteiras a bondade, o perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé, a confiança, o cultivo das virtudes, busca e enriquecimento da sabedoria, amor pela humanidade, coragem, justiça, espiritualidade e transcendência do ser. Nossa, é um monte de virtudes, né? Então, esses são itens que a psicologia positiva trabalha, né? É um conteúdo. A sua proposta induz uma visão mais profunda do indivíduo no contexto da família, da sociedade, da democracia e da liberdade, ensejando uma orientação para que seja alcançado plenamente o sentido existencial.
Todos os seus argumentos são profundamente humanistas, ensejando uma visão de felicidade no destino da criatura, estimulando a desenvolver as forças psicológicas dos sentimentos orientados para as virtudes. Aí você pode ficar pensando assim, mas por que ela está apresentando a psicologia positiva aqui? Porque ela está dizendo, para você melhorar do ressentimento, você precisa adquirir virtudes, arejar o seu coração, o seu pensamento com essas virtudes, que essa abordagem vai trabalhar. Aí agora ela vai dizer, então ela terminou o que é psicologia positiva, tá? Seguindo. O ser em si mesmo não é portador de maldade. Então ela está contrapondo alguma ideia psicológica ou filosófica que a gente tem a maldade no coração. A gente comeu o fruto do pecado, né? Comeu uma maçã e tal. Não, nós não somos originalmente maus. Nós somos ignorantes do bem. É isso o tempo inteiro, né? Tudo que nos faz sofrer, tudo que nos desvia do bom caminho, tudo isso é ignorância do bem. A gente ainda escorrega muito porque não é claro, vocês já devem ter reparado isso na vida de vocês, não é claro pra gente o que faz bem e o que faz mal. A gente sabe, de repente já não sabe, começa a fazer as coisas boas, de repente a gente volta para trás. Então, de verdade, saber mesmo, a gente sabe mais ou menos. Nos falta clareza, amadurecimento para sustentar os movimentos que nos fazem bem. Verdade? Verdade, né? Você já sabe que te faz bem dormir cedo, acordar cedo. Estou fazendo um exemplo bem bobinho, tá? Dormir cedo, acordar cedo é muito bom. Não olhar o celular antes de dormir. Você já sabe tudo isso. O que é bom comer de manhã? Não sabe? E por que a gente não faz isso? Tipo, não está na hora de você olhar as contas do condomínio antes de dormir. Nem fazer conta no Excel, né? Então, o que acontece que você faz DR antes de dormir e tantas coisas inevitáveis antes de dormir? Você sabe que aquilo não te faz bem, então por quê? Por que, mesmo sabendo que não me faz bem, eu ainda faço? O que vocês acham? Hã? Não quer calar. É o quê que não quer calar? Não quer, né? Tem uma dissonância entre o conhecimento e a vontade. A cabeça sabe, mas o coração não concorda, não age, não faz. Então, mas por que, né? Desconexão completa. É uma desconexão, mas tem uma coisa ali. Uma coisa que a gente gosta. Que a gente gosta. Ainda traz prazer pra gente. Pode ser bem pequenininho, mas ainda, então, se vocês quiserem outra palavra, nos atrai. Isso ainda nos atrai. Né? Eu estava contando para o pessoal ontem, me perguntaram numa entrevista dessas podcasts assim, por que os obsessores estão entre nós? Por que eles não estão lá no umbral? O que vocês responderiam no meu lugar? Porque a gente atrai, claro. A pergunta foi uma gracinha. A pergunta era assim, por que eles estão entre nós? Por que eles não ficam lá no umbral, esperando, serem aguardados pelos espíritos de luz para ajudá-los quando eles estiverem abertos para uma ajuda? Seria ótimo que nós fôssemos assim. A questão é que a gente atrai a espiritualidade inferior pela nossa inferioridade. Nós somos iguais. A diferença é que eles estão sem roupinha, a gente está com roupinha. É só isso. Então, o que a gente precisa poder ir cuidando? Por que o bem e o mal, e isso é próprio de um planeta em transição. Quando falam que o mundo prova expiação, nós estamos na transição do mundo de regeneração, é isso. Tudo que é transição, olha, quando a tarde vai virando noite, quando a noite vai virando manhã, não tem aquele momento que nem é noite, nem é dia, nem é tarde, nem é noite. Esse momento intermediário é o que a gente chama de transição planetária. E que a gente tem dificuldade de discriminar o que nos faz bem e nos faz mal, porque naquilo que nos faz mal a gente ainda vê algum bem. Então a gente tem relações amorosas tóxicas, relações de trabalho tóxicas, relações de trabalho,
Não é? Lidamos com dinheiro de maneira tóxica. Vocês sabiam que a gente lida com dinheiro de maneira tóxica? Vocês fizeram... Tipo o quê? Dá um exemplo aí. Tipo o quê? Tipo o quê? Uma maneira tóxica de lidar com dinheiro é estar sempre endividado. Gastar mais do que tem. Não conseguir anotar as despesas no papel. Não conseguir... Não, isso é uma maneira imatura de lidar com dinheiro, com bem material. Não sabe quanto tem hábito de dizer, não gosto de mexer com essas coisas de dinheiro, não gosto de mexer com conta, isso eu deixo com fulano. Quando você fala isso, você está dizendo, eu quero continuar criança. Porque quem lida com dinheiro é adulto. O que te acontece que você não consegue administrar seu dinheiro? Você sabe quanto que você recebe no mês? Quanto é que você tem no mês para gastar? Você separa em categorias o que é essencial do que não é. No Livro dos Espíritos é uma pergunta boa, Bessa. Na Lei de Conservação, Kardec pergunta assim, como saber o limite entre o necessário e o supérfluo? Olha que pergunta bacana. Ele tá quase o Kardec pergunta assim, nas minhas continhas, o que é necessário e o que é supérfluo? Hortifruti. Não hortifruti. Hortifruti é necessário ou supérfluo, né? Fazer compra. O que a gente faz com dinheiro? Dinheiro, já falei aqui isso, né? Que dinheiro é energia. Energia que a gente entende como energia afetiva. Então a gente sente uma gratificação quando alguém paga alguma coisa pra gente. Quando alguém compra alguma coisa pra gente. Quando o outro me sustenta. Então, eu faço um laço tóxico através do dinheiro com aquela pessoa. Me torno dependente afetiva e financeiramente. E vou embolando tudo. Né? Essas embolações que a gente está fazendo é próprio de um planeta que está em transição. Porque quando a gente for mais maduro, nós vamos lidar com as questões materiais melhor. Então, a gente precisa aprender a valorizar o dinheiro, aprender a valorizar o corpo. Então, engordar, emagrecer demais, tudo isso é desordem de como lida com o que come, porque a gente também encontra gratificação no comer. Isso também é inadequação. Isso tudo é imaturidade. Eu estou triste, bebo vinho. Eu estou triste, como chocolate. Tristeza não se resolve comendo nem bebendo. Tristeza se resolve chorando, falando, sentindo. Mas aí a gente vai resolvendo assim. Então, essas maneiras que a gente resolve a vida da gente, como eu disse, você faz DR antes de dormir e tal, tudo isso a gente precisa aprender. Nós estamos gatinhando. Então, a gente embola. Ó, uso de dinheiro, estou dando um exemplo simples. Ó. Uso de dinheiro, nós somos enrolados. Com a comida, somos enrolados. Com a roupa, também. Roupa, sapato, tem pessoas que têm 40 pares de sapato, só tem 2 pezinhos. 40 pares. Né? Então, quando Kardec pergunta como é que a gente sabe o limite entre o necessário e o supérfluo, resposta dos espíritos, não há parâmetro fixo para todas as pessoas, porque vai depender do nível de amadurecimento de cada um. Então, numa época da vida da gente, o que é supérfluo e necessário é uma coisa, numa outra época da vida da gente, o que é supérfluo e necessário é outra coisa. Até os 30 anos, o que é necessário? Depois dos 40, o que é necessário? Depois dos 60, o que é necessário? É importante que se modifique seu parâmetro. Se você tiver 60, ainda valorizando coisas que eram necessárias para você quando você tinha 20, vai ser difícil. Está faltando amadurecimento. Então, a pergunta de por que a gente sabe o que nos faz bem e a gente continua na direção contrária é porque nos falta amadurecimento para renunciar esses pequenos movimentos prazerosos e confusos que a gente tem a respeito do afeto. Então, a gente fica, às vezes, com pensamentos mágicos. A gente sabe que está endividado, vai no banco, mas tem uma leve inclinação para imaginar que os números vão mudar sozinhos. Eu
Porque vai gastar. E o Chico sempre falava, né, que o que é supérfluo, que para nós está fazendo falta em algum lugar. O que é supérfluo para a gente porque a nossa divisão de renda é toda desigual por causa dessas nossas paixões. Então, tudo aquilo que sobra na sua casa está faltando na casa de alguém. Né? Porque nós não conseguimos ainda viver de maneira justa as nossas necessidades. O que é necessário mesmo? Se na hora de você estar no shopping, ou no supermercado, ou no hortifruti, seja lá onde for, se a sua pergunta fosse o que é necessário mesmo para mim, você ia mudar totalmente a sua compra. Só que na hora que a gente compra, na hora que a gente toma decisão, o que vai compor a nossa decisão é uma teia. Né? Eu pensei até em desenhar uma teia, mas eu não sei. É uma teia. O que compõe qualquer decisão nossa, comprar, escolher qualquer coisa, tudo é um complexo de informações. Tem a sua história de vida, tem a sua carência do momento, tem os seus valores, tem tantas coisas. A nossa decisão ela não é soltinha no ar assim. Vou comprar uma massa de tomate. Uma massa de tomate. Você não vai lá e compra uma massa de tomate e vai embora para casa. Na hora que você escolhe a massa de tomate, tem um monte de coisas que entram. A massa de tomate que você viu sua mãe usar, o que a propaganda diz sobre massa de tomate. Se você está sentindo vontade de comprar e de comer massa de tomate, tem um monte de coisa que compõe. Aonde o supermercado botou a massa de tomate? Tudo isso compõe a sua decisão e a gente acha que a gente decidiu sozinho. Eu estou falando uma bobagem, que é uma massa de tomate. Por isso que você não deve para o mercado com fome. E essa lógica deveria ser para tudo. A gente não deveria procurar relacionamentos afetivos com fome afetiva. Porque você vai escolher mal. A gente não deveria procurar emprego e trabalho desesperado para ter dinheiro. Vai escolher mal. Vai aceitar qualquer coisa e você não aguenta aquilo. A gente não deveria escolher qualquer coisa, um curso, um afeto, um país, uma cidade, um passeio, uma viagem, medido pelo sofrimento, pela falta, pela carência. Porque esse lugar da fome, seja ela do que for, fome de prazer, fome de afeto, fome de qualquer coisa, nos deixa com a visão turva para escolher. Aí, quando a gente está experimentando aquilo que a gente escolheu, a gente diz, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi isso? Onde você estava? Estava na fome. Então, a fome não é boa conselheira para tomar decisões, né? Seguindo a nossa querida aqui. Tudo isso que eu estava falando que a gente não é mal na nossa essência. São as experiências do processo de evolução que despertam essa face negativa, que pode e deve ser corrigida pela aplicação de recursos do altruísmo, de olhar para o outro. Bondade, moralidade, cooperação com as demais criaturas do mundo. O processo de evolução gera prazeres mesmo no cultivo do mal. Não foi o que a gente conversou? A gente ainda sente prazer nas coisas que nos fazem mal, né? No entanto, são transitórios, servindo de medida para comparação com as conquistas do bem. E as alegrias dele derivadas com sabor duradouro. Então, uma coisa que eu acho que a gente precisa repensar é quando a gente fala e a gente usa essa palavra desperdício. Vocês já repararam quanta coisa a gente come ruim para não desperdiçar? Não é? Outro dia eu estava comendo um chocolate. Sei lá, gente, esse chocolate de marca qualquer uma. Eu, no meio do chocolate, eu falei assim, gente, esse chocolate está muito ruim, não sei nem porque eu estou acabando de comer ele. Porque eu não queria desperdiçar o tal de chocolate. Né? Já tinha pagado o chocolate, eu comprei sem meio desavisada, assim, comprei lá qualquer um, achei que era bom, ruim. Tava com vontade de comer um chocolatinho, não prestei muita atenção, era o que estava mais em conta, e pá, ruim. E eu falei, mas eu não estou entendendo que eu estou comendo isso sem gostar, para não desperdiçar. Então a gente precisa pensar mesmo. Olha, quanta coisa a gente faz para não desperdiçar, mas não faz bem. Né? Não faz bem. As coisas que
em nome do desperdiçar, a gente vai fazendo, a gente tem que perguntar, tá legal, mas às vezes desperdiçar faz bem. Presta atenção se isso seria desperdício mesmo. Eu achei uma boa decisão parar de comer chocolate, porque já não era bom e também não faz lá bem essas coisas. Então, a questão do prazer. Cuidado com esse prazer do imediato, né? A gente é muito seduzido pelo prazer imediato, bastante seduzido. E ela está dizendo, olha, é tudo transitório. Serve de medida para comparar com as conquistas do bem e as alegrias dele derivadas com sabor duradouro. Então, atenção, que só pode vir da conexão. Tudo isso ela está falando assim, sem conexão não vai dar. Então, olha só, tomar decisão com fome é desconexão, né? Essa psicologia proporciona a libertação natural do excruciante padecer que ressuma do ressentimento, desde que o paciente se predisponha. Aí vamos sublinhar: reflexão, mudança de comportamento mental e depois alteração da conduta. Então, tem que refletir, começar a mudar a sua maneira de pensar, para depois isso refletir na sua ação. Então, é um caminho. Seja bem-vindo. Vocês estão com calor? Muito. Já estão com calor? Então, vou ligar de novo. Estava gelado. Pronto, daqui a pouco chega aí. Daqui a pouco reflete. Então, é um movimento, né? Então, a gente aqui no nosso encontro, a gente está na reflexão, ajudando a mudar posturas mentais, maneiras de pensar, né? E quem sabe vocês começam, eu também, nós, começamos a mudar nossa conduta a partir, né, das nossas reflexões. Ah, nós temos o último capítulo da novela da festa. Vocês lembram a nossa história da festa do encontro passado? Sim. Estávamos num dilema. Qual era o dilema? Se a gente convidava ela para a nossa festa ou não. Não é? Vocês não imaginam o capítulo final dessa novela. Claro que é um final feliz. Mas é incrível o final da festa. Olha isso. A nossa companheira descobriu que a festa que aconteceu foi uma festa surpresa que outra pessoa organizou. Logo, ela não foi rejeitada, gente. Foi lindo o final dessa história. Eu amei o final dessa história. Que foi uma hipótese que nós pensamos em várias, não foi? Ela esqueceu, não é sua amiga, pensamos em tudo. Menos isso. Não foi ela que organizou, logo... Não conheci. Não conheci. Não é bonito, assim? Como é lindo, a vida é surpreendente. Sensacional. Então, ano que vem nós vamos fazer uma festa surpresa para você e a gente resolve logo esse babado. Sensacional. Mas nós não pensamos na hipótese de ser uma festa surpresa, ninguém pensou. Foi sensacional. Nossa, nem me chamou. E depois você vai saber que elas se encontraram ali por acaso. Naquele momento. Isso é bom demais, né? Maravilhoso. Então, vamos lá. Agora ela vai dar o caminho. Então, vamos sublinhar o primeiro caminho. Desvalorizar o que considera ofensivo. É ou não é a história da festa? Né? Porque, lembra que lá, quando eu fiz a lista aqui do ressentimento, considera tudo, acha que tudo é falta de consideração? Então, ela está dizendo, vamos fazer o caminho contrário? Tudo que você achar que é ofensivo, menos. Tira do tom 10, vai para o 5, 4. Não dá para botar 0, mas menos. Né? Desvaloriza um pouco aquela sua sensação de que me desconsiderou. Né? Então, desvaloriza o que você considera ofensivo em razão da fragilidade de que se reveste esse infeliz conceito. Logo descobre o prazer de ser livre, de poder amar sem exigir compensação, de conviver sem qualquer estado pré-concebido de autodefesa.
Então, por que ela está dizendo isso? Porque quando a gente está ressentido, porque acha que o outro não considerou, né? Grupo de WhatsApp, meu Deus, eu tenho vários grupos que acontece isso. Vou sair do grupo, porque essa resposta foi ofensiva. Eu fico, ai, Senhor, tem que ter paciência com esse grupo. E mensagem não vem com sentimento. Nossa, achei muito ofensiva essa resposta. Você está... Foi só a palavra. Eu vi um videozinho, vou trazer esse videozinho. Um Reels desse do Instagram, traduzindo em imagens o que está escrito no WhatsApp. Aí tem um cara na porta da loja, aí entra um consumidor e fala assim, preço? Não fala nem bom dia, oi, nem entrou na loja. Ele chegou na porta só, porque no WhatsApp é assim, né? Você está anunciando um vestido, aí a pergunta embaixo é preço, valor, né? Isso. Não tem bom dia, boa tarde, tem nada. Tem G, isso mesmo. Recebe Pix? Né? Então, aí, mas traduziram isso em imagem, eu achei sensacional. Falei, isso, porque a mensagem do WhatsApp, ela é destituída disso. E mesmo o áudio, porque no áudio eu não estou te vendo. Não, e a pessoa ainda bota na velocidade. Não, mas você quando está gravando, você não está vendo. Então, você sabe que o que a gente fala é muito influenciado pelo modo como o outro está te escutando. Você vai gravando o áudio, você está olhando para o céu, você está, não é, imaginando muitas coisas, né? Então, diz ela, ninguém vive atacar os outros, exceto quando está em desarmonia consigo. Então, ela está dizendo assim, dá uma desvalorizada no que o outro está te ofendendo. E, em segundo lugar, se ele está fazendo isso, ele não está bem. Porque a gente sempre diz assim, mas ele é assim porque ele quer, né? Então ela está dizendo assim, olha, quem age desse jeito não está bem não. Está em desarmonia consigo mesmo. Então, leva isso em consideração. Então ela está dizendo, isso deixa de merecer consideração. Você está dando muito valor a quem está fora de lugar, a quem está fora de si. Então, menos, né? Vocês já repararam como a gente espera a sanidade de pessoas completamente insanas? É impressionante como a gente espera isso. A pessoa sempre foi destemperada e a gente quer que a pessoa seja calma. Então, é impossível. É uma insanidade. Mas não é que a gente espera. Você pergunta assim, mas desde quando que essa pessoa é assim? Ele sempre foi. Mas você não sabe que ela sempre foi assim. O que você está esperando, né? Então, isso é um. 2. Nesse sentido, a mudança de atitude mental e emocional, olha que legal, rompe as ligações com os obsessores. Então, primeiro lugar que ela está dizendo, desconsidera o que é ofensivo. Ou seja, nem tudo é pessoal e a pessoa que ofende, ela está fora dela. 1. 2. Mudar a sua atitude mental para você ir rompendo as induções obsessivas. Então, eu uso mantras. Mantras que eu criei aqui para me ajudar. Quando eu estou com um pensamento obsessivo, eu estou querendo fazer isso aqui, e tem um pensamento que fica assim, não é assim? Eu falo para esse tototó aqui do lado, agora não. Eu continuo. Aí ele vem, eu falo, agora não. Agora não. Aí desiste. Então, agora não é ótimo. Porque se você dá ouvido, ele vai continuar falando. Agora não. Não estou podendo. Fala em voz alta. Claro. Não é? Então você fala com a voz alta. Falo. As pessoas acham que eu sou meio doidinha, mas já se acostumaram com a minha doidice. Eu falo, parou, chegou, né? Pensamentos negativos, catastróficos. Deixa. De onde veio isso? Eu estava aqui tão beleza, fazendo a minha pizza. O que é isso? Está pegando aqui. Vamos mudar essa vibração. Eu falo tudo em voz alta. E aí é a hora de você abrir uma página, bota uma oração no YouTube, liga a Rádio Fraternidade, sai da vibe. Canta, isso, faz um Pai Nosso. Isso é mudança de atitude mental. A gente precisa lembrar que a gente é frequência, não é? Muda a atitude mental.
Facilita a claridade para raciocínio e estamos livres dos impulsos dominadores de algozes, né? Ao mesmo tempo, aplicação dos valiosos equipamentos do bem. 3, né? Então, o 1, desvalorizar. O 2, mudar a atitude mental. 3, aplicação de valiosos equipamentos do bem em forma de ações meritórias. Vem para cá, para nossa casa, vem trabalhar, vem estudar em grupo, vai participar de uma campanha de café com leite, quentinha. O que você gostar de fazer, faça alguma ação do bem para que você possa mudar a sua frequência. Porque quando a gente faz algo de bom para alguém, é a gente que sai daquela mesmice, daquela nhaca, não é, gente? Aí ela diz, não somente é gratificante para a emoção, como é compensador de dívidas transatas, de agressões à vida em outras paragens do tempo e do espaço. Quando indiferente vilegiatura carnal. Palavra bonita para outro corpo. Vilegiatura carnal, outro corpo. Outro corpo, outro veículo carnal. E ela está dizendo assim, as causas disso estão em outras vidas. Quando você faz o bem, você está reparando, você está melhorando essas suas memórias e registros antigos. Você está melhorando. Então, faça o bem por sua causa. É sempre por nós, gente. A gente acha que é pelos outros, mas não é. É sempre por nós, porque os outros mudam, né? Agora é um, amanhã é outro, né? Também, agora eu me lembrei de uma conversa boa que a gente teve no culto do lar lá em casa. Uma companheira nossa veio assistir o nosso culto e ela contou que perto da casa dela tinha um morador de rua que pedia sempre comida, dinheiro, e ele era manco. E o marido dela era uma pessoa muito rígida. Eu não gosto de dar dinheiro para ninguém na rua, porque vai beber, porque vai não sei o quê, vai comprar o que não deve, não sei o que lá. Eu só gosto de dar se for um prato de comida ou alguma coisa. Então, ele é capaz de pegar o morador de rua e ir, sei lá, no restaurante, oferecer uma comida e tranquilo para ele. Só que teve um dia, ele estava em outra rua e o mesmo morador de rua estava andando e pedindo sem mancar. Aí isso comprovou a tese dele que fazer o bem, ó, não dá. Né? Então nós estávamos conversando sobre isso, sobre essa nossa rigidez em relação ao outro. E aí eu disse assim, mas olha só que interessante, você está julgando esse morador de rua porque ele precisou mancar para comer. Né? E manca para comer. Então ele ele tinha uma emergência que era fome e ele resolveu a emergência mancando. Quantas emergências nossas a gente resolve mancando também? Não é? Para a gente poder ter um benefício imediato, a gente manca. Então a gente, exemplos, vamos recolhendo exemplo. Você bota a plaquinha de idoso no seu carro sem ter nenhum idoso dentro para poder estacionar numa vaga porque você está com pressa para chegar para comprar alguma coisa que você está precisando. Não é? Ou você estaciona no lugar de gestante, bota símbolo de gestante lá no seu carro e, na verdade, o que você quer é estacionar rapidinho, só para comprar uma coisinha. E rapidinho, não vai prejudicar ninguém. Uma mancadinha para ganhar um almocinho. É a mesma coisa. Só nega imposto de renda. Quantas vezes a gente trapaceia para ter pequenos benefícios imediatos, mas que a gente acha que é uma bobagem. Mas quando o outro manca para ter um prato de comida, a gente é o primeiro a dizer, tá vendo? Né? Então, nós somos mancos da alma. E fazemos tantas trapaças, se você sair daqui eu me mato. Quantas chantagens emocionais a gente manca para poder manipular o outro, para conseguir o que a gente quer. Quantos a gente faz isso? Quantas vezes a gente faz isso?
Eu nunca mais vou fazer isso aqui para você, papapá, papapá. Se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Isso tudo é mancar. Mas a gente só enxerga o manco no outro, que quer um prato de comida. A gente deve mancar há anos, há milênios, em busca de prazeres imediatos. Não é verdade, gente? Eu até brinquei com ele esse dia que a gente está conversando sobre isso. Quantas vezes você bota no WhatsApp dizendo que você está saindo de casa, você nem tomou banho? Isso é mancar. Entendeu? Ou seja, é mentir. É mentir para eu poder obter o que eu quero. Né? E nós achamos a nossa mentira nada, mas a mentira do outro é grave. Né? Então, e quando a gente é transparente, quando a gente é verdadeiro, a gente paga um preço de ser transparente. O quanto a gente está disposto. Né? Então, isso que ela está querendo dizer para a gente aqui, que a gente precisa aplicar os nossos valiosos equipamentos do bem para ajudar os outros, mas é principalmente para a reforma que acontece no nosso coração. É aqui, no coração. Então ela diz, agressões à vida em outras paradas do tempo? Nossa. Como a gente agride o nosso corpo? Não é só nas outras paragens, não. Nessa! A gente agride o nosso corpo, a gente agride a nossa alma, a gente engole violências. Não conseguimos dar limite às violências alheias, aos destemperos alheios. Não damos limite à palavra, à maldição, à agressividade gratuita, em nome da regra. Quantas vezes a gente agride os nossos familiares que não estão cumprindo as regras? E a gente é agressivo, e a gente é áspero, rígido. Não é? Tudo mancando. 4, então. Qual é o 1? Ofensivo. Segundo, mudar a atitude mental. Terceiro, trabalho do bem. Isso, trabalho do bem. Vim para tarefer. 4, vim para tarefer e lanchar. Isso é um trabalho do bem. 4, persistindo, porém, o gravame que compraz o paciente, ei-lo incapaz de recuperar-se, necessitando de urgente socorro psicoterapêutico, proporcionado por outrem, bem equipado de conhecimento ou especializado, a fim de que não se converta em um processo irreversível. Então, ela foi em grau de intensidade, né? Então, assim, você tentou um 1, acrescentou o 2, acrescentou o 3, sem estar lá no ressentimento, vamos para a terapia, né? Vamos fazer um processo de autoconhecimento, entender por que você ainda está pendurado aí nesse acontecimento do passado. Em qualquer circunstância, porém, deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual todo empenho e cooperação de outra pessoa redunda, infelizmente, inócuo. Inócuo não faz efeito nenhum, quando não mais desagradáveis para o padecente. Então, nada disso aqui, esses 4 itens, vai acontecer se você não quiser. E você não tem como querer pelos outros. Você pode botar o nome no caderno? Pode. Ajuda? Ajuda. Mas só vai melhorar se aquela pessoa quiser. É bom a gente lembrar que os espíritos de luz não nos invadem de jeito algum. Os espíritos de luz estão apostos para nos dar as mãos quando a gente estende, né? Então, a gente precisa poder confiar que tem tarefeiros do bem, amorosos, do seu ladinho, esperando você dizer, eu quero. Mas, enquanto você estiver achando que você... Não dá. Para a gente poder ser ajudado, a gente precisa se vulnerabilizar. Baixar a bola, né? Para poder sair das comparações, se reconectar, utilizar esse poder pessoal que todos nós temos num bom lugar, né? No lugar da ação, do equilíbrio e assim por diante. A pessoa às vezes nem percebe que ela tem essa
Ela acha que ela se sente superior mesmo. Aí a gente deixa, né? Deixa, né? E é tão interessante isso, porque a gente que já tem um pouco mais de experiência, não estou dizendo que a gente é mais velho não, tá? Um pouco mais de experiência, a gente vê uma pessoa jovem assim, ainda achando que, aqui, né? Discurso, não sei o quê. Eu não tenho vontade nem de argumentar. Porque eu vejo assim, precisa experimentar. A gente pode lembrar da gente também, né? Quantas vezes a gente foi, Então a gente tem que deixar experimentar. Precisa experimentar, precisa às vezes até doer, para que possa retomar o caminho de volta. E assim foi com o filho pródigo, né, gente? Na parábola do filho pródigo, quando Jesus conta, o pai foi atrás do filho? Não. Pelo contrário, deu até a herança para ele que ele pediu. Ai, meu filho, vai experimentar. Não adianta eu falar para você para que lugar que você está indo, assim, né? O que você vai ter como consequências, que você deveria não sair daqui, enfim. Você precisa experimentar. É tão interessante que o filho pródigo, ele vai para poder valorizar o lugar de onde ele saiu. Ele vai longe para descobrir como era bom ficar. Né? E assim somos nós. A gente vai longe para descobrir como é bom onde eu já estava. Eu era feliz e não sabia, né? Mas sem sair também não dá. Né? Quantas vezes a gente precisa de uma certa distância para a gente olhar melhor, enxergar melhor o que pertinho não dá, para a gente poder voltar de um outro jeito, né? Voltar de uma outra maneira. A sala de conversa, ela traz muito isso. O fato de você falar, você começa a se enxergar. Quando a gente fala sobre o que acontece, a gente olha de um outro ângulo, né? É tudo uma questão de como a gente olha essas coisas. É a terapia, né? Falar alto. Falar alto, isso. A gente escuta, quando a gente conta para alguém, a gente escuta o que a gente está dizendo e também a nossa visão sobre aquilo começa a mudar. Eu tenho que elaborar para falar. Tem que elaborar para falar. Então, tem que dar uma arrumadinha. Já causa um outro ponto de vista. E também porque já causa também um desgrudar daquilo. Quando você está muito encharcado do ressentimento, você está tão tocado por aquilo que você não consegue explicar. Tipo, o que te aconteceu? Então eu não consigo falar, né? Então você ainda está muito enredado. Aí quando você consegue falar já é ótimo, né? Então, é muito bom. Então, terminamos o ressentimento. Ah, que espetacular! Sobrevivemos. E vocês não estão mais ressentidos. Quem ainda está ressentindo aqui, ó? Muito bem. Então, essa nossa descoberta, né? Eu gostei de ter tido essa descoberta com vocês de que tudo começa com o desconhecimento desse poder que a gente tem, né? E precisa retomar esse poder que a gente tem num bom lugar. Então, queria convidar vocês para voltar no início do capítulo, bem no comecinho. Nesse capítulo, na primeira aula, eu lembro de você ter comentado, que a cura viria também do auto-perdão. Você não falou alguma coisa sobre isso? Não gravamos. Aí, não gravamos. Ó, olha só. Queria que a gente voltasse aqui. Se eu lembrar, eu retorno. Ó, essa ânsia de poder, segundo o parágrafo, inerente ao ser humano, pelo seu atavismo ancestral do processo de evolução animal. Então, a gente trouxe esse registro do poder para a gente sobreviver. Então, está refinando essa ânsia de poder, né? Conforme Alfred Adler, é geradora de inúmeros conflitos quando não resolvida de maneira equilibrada. Então, ela está dizendo que vai ser sempre uma questão da gente cuidar desse poder. Então, atenção, toda vez que você estiver se sentindo aqui ou aqui. É a mesma coisa, a gente já conversou aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa, hora aparece assim, hora aparece aqui.
Começou a perceber isso? Opa, eu estou me comparando por quê? Né? Com quem que eu estou me comparando? E se eu estou me comparando é porque eu não estou olhando aqui dentro do meu coração. Meu olhar está perdidão. Então, aqui tem um segredinho bom que eu queria poder escrever para vocês. Como é que a gente faz a danada da conexão que a gente tanto quer? E é isso que eu queria convidar vocês para fazer agora, esse exercício simples. Podemos fazer conexão de uma maneira mais do pensamento e mais simples, que é oração, meditação, todos esses recursos que ajudem você a voltar para o seu centro. Vai cuidar das suas plantas, cuidar de alguma coisa que você gosta de fazer, aquela comidinha que você curte fazer. Tudo isso são práticas conectivas, tá tudo bem. Mas tem uma coisa mais efetiva. Então, qual é a área que você está comparando? Qual é a área que você está aqui? É na área da maternidade, da paternidade? É na área do trabalho? É na área afetiva? Onde é que você está comparando o quê? Para você se sentir menos ou over. Aqui hoje é difícil você querer fazer esse exercício. A gente se sente mais aqui. Onde é que você está se sentindo? Eu não sou suficiente. Essa palavra aparece muito, né? Eu sinto que eu não sou suficiente, não sei o quê. Onde é que é? Qual é essa área? Então eu queria que vocês escolhessem agora uma. Não precisa me contar, escreve aí no seu caderno. Qual é essa área que você tem constantemente, você começa essa comparação? Como é que eu vou fazer o estudo lá no tarefeiro? Tem gente lá que faz estudo muito melhor do que eu, e não sei o quê, né? Então, como é que eu vou começar a dar aula? Tem gente que dá aula muito melhor do que eu, não sei o quê. Esse argumento já está na hora de você se despedir dele. Porque claro que tem gente melhor do que você, claro, sempre vai ter alguém melhor do que você, porque tem pessoas mais experientes no caminho que você está. Qual o problema? Só isso, a gente só aprende fazendo. Né? Só aprende fazendo. Para você chegar lá, tem que começar por algum lugar. Então, define a área. Então, agora, você vai escrever o seu percurso. Eu não conheço terapêutica melhor do que isso aqui. O que é você fazer o seu percurso? Faz uma linha do tempo. Faz uma linhazinha horizontal no seu caderno. Uma linhazinha. A área que você escolheu, vou imaginar que tenha sido, sei lá, do seu trabalho. Eu agora vou fazer uma prova para especialização não sei aonde, e eu estou achando que eu não vou passar, eu estou achando que eu não dou conta, eu estou achando que eu sou pequeno, eu estou achando que eu não sei nada. Tá bom, vou fazer um percurso sobre isso. Pensa nessa área. Quais as coisas que você já fez nessa área? Eu fiz curso de japonês. Aí escreve aqui, curso de japonês. Eu já fiz eu já trabalhei como ajudante, não sei aonde, fazendo tal coisa. Eu já dei aula particular desse assunto. Então, o que é isso aqui que eu estou querendo... Estão entendendo o que é o percurso? Você precisa retomar seu percurso. Vocês lembram do texto do Emmanuel que eu li no encontro passado? O que Emmanuel diz? O seu caminho, só você que fez. Então, esse seu percurso, ninguém tem igual. E aí você sai da comparação e você vai descobrir os seus valores pessoais. Então, você precisa voltar para o percurso. Faz seu percurso. O que você já fez nessa área que você está se sentindo tão pequeno? Vamos ver se você é pequeno mesmo. Será que nesse seu percurso só tem um item? Será que só tem um? Eu não acredito. Deve ter uns 2 ou 3 aí. Então, quando você faz esse pequeno percurso, você vai se conectando com quem? Com você mesmo. Isso. Eu estou me conectando aqui com... Eu que fiz o curso de japonês, eu que fiz o estágio, eu que dei aula particular. Não, peraí. Então, eu não sou tão pequeno assim. Então, aqui a gente está resgatando o nosso... O autoconhecimento. Poder!
Então, quando eu faço o percurso, o nosso poder, eu posso. Não é eu devo, nem é eu tenho, e nem é eu sou, é eu posso. Isso aqui é o poder no lugar bom que ela está dizendo para a gente. Então, olha só o que eu já pude. Olha o que eu já pude. Quantas coisas eu já pude. Já consegui, né? Então, se eu já pude aqui, eu tenho condições de poder esse passo novo. O seu percurso, só você pode escrever. Não tem ninguém que sabe o seu percurso como você. Na vida acadêmica tem um negócio chamado currículo Lattes. Você fica botando lá o detalhe do detalhe, não sei o quê. Só que o currículo Lattes, ele é frio. Aqui é quente. Currículo Vitae é frio. Aqui é quente. Porque quando você está escrevendo, você vai sentindo e lembrando. Ih, caramba, quando eu fiz o curso de japonês, nossa, foi um perrengue, eu não conseguia falar nenhuma palavra. Nossa, como foi bom aquela época do curso de japonês, foi mesmo. Foi dentro, né? Vai de dentro. É, mas é você escrevendo o que eu queria que você escrevesse. E resgata o processo. Resgata o seu poder, a sua emoção com cada evento que você foi. Quanto te custou? Como foi difícil para você? Como foi prazeroso? Como foi alegre? Como foi gostoso? As decepções que você teve? Os ressentimentos ou coisas que ficaram paradas no caminho. Estão entendendo o caminho de conexão qual é? Uhum. Sem percurso não reconecta. Então, isso aqui a gente faz em psicoterapia, por exemplo. Faz em trabalhos de coach também. Ou seja, essa retomada do meu poder ser. Isso aqui está sempre em movimento, porque essa linha continua, não é? Ela é indefinida. Isso que a gente não lembra da outra vida, né, gente? Foi o que vocês fizeram na linha do tempo, da aula passada, da encarnação passada. Então, percurso é um bom recurso terapêutico de reconexão. É um processo, né? Processo. De lembrar? É. Mas você precisa escrever. E escrever é diferente de digitar. É escrever com a mão. Porque quando você escreve com a mão, o movimento que você faz cerebral é diferente. Nós não estamos mexendo aqui com frequências mentais? Então escreve lá o que foi que você já fez naquela área. Você vai sair dessa sensação de insuficiência que você está. Muito bom. Escrever uma atitude neuropsicomotora emocional. Olha aí. Escrever é uma atitude, vamos repetir junto. Neuropsicomotor emocional. Porque espiritual já é, né? Já ajudou na conexão. Escrevam o percurso de vocês. É escrevendo o percurso que a gente vai se empoderando. Não está na moda essa palavra? Empoderamento pessoal. Então, agora, só para fechar com chave de ouro, ressentimento é uma questão de falta de conexão com Poder. Meu poder. voltando. Ressentimento, falta. Aê! Muito bem. Estão todos de parabéns. Excelente. Estamos prontos para a nossa próxima aula de culpa, semana que vem, que eu não vou estar, que eu vou estar em Minas. Vou fazer uma jornada de palestra nas cidades de Minas e o Júlio vai falar no meu lugar. Tá, beleza? Ele já aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece final. Você repetiu muitas vezes, nós todos somos filhos pródigos voltando para casa. Né? Quer refazer esse percurso. Será que o outro perdão não entra aí? Porque o filho pródigo, quando percebe que dissipou... Tadinho, né? Eu também fico com peninha dele. Você pode desligar? Pode desligar a luz, né? Ih, mas você não vai saber ligar o som. Peraí. Tem que ligar o som. Aqui.
tem que ligar o play. Então agora a gente respira. Acalmando os nossos pensamentos, que às vezes são circulares. Solta seus braços, suas pernas. Solta. É um momento de conexão agora. Conexão com o amor de Deus. Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Que é o que a gente conhece de mais poderoso. É o poder do amor de Deus. Então, quando a gente consegue se conectar com esse lugar de filho de Deus que somos, então a gente pode relaxar, se sentir protegido e acolhido por essas forças do bem, que é o que Deus mais quer dar para todos nós. Que nos sintamos protegidos pelo seu amor infinito e misericordioso. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos incessantes que caem sobre nós. Que é capaz de dissolver as nossas mágoas, dissolver aqueles espaços endurecidos dos nossos corações, aquelas lembranças vivas, sonhos mortos, dores vivas, que insistem em habitar os lugares mais sagrados da nossa alma. Pedimos a espiritualidade maior que possa nos alcançar nesses lugares sombrios e segurar as nossas mãos para podermos atravessar esses lugares difíceis que sozinhos nos sentimos tão vulneráveis. Envolve-nos, Senhor Jesus, nesse nosso propósito de crescimento que já começou e que nos sentimos entusiasmados para continuar. Envolve as nossas inspirações. Que possamos seguir todas essas instruções de coração leve e aberto. Fica conosco, envolve-nos nessa paz. Que assim seja.